Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, vamos mergulhar num tema que pode parecer simples à primeira vista, mas que se revela bastante complexo: o significado das palavras prova e provar. Olá, exatamente. Quem nunca usou essas palavras no dia a dia, na escola ou até mesmo no trabalho? Mas será que todos entendemos da mesma forma o que elas realmente significam em diferentes contextos? Essa é a grande questão que vamos explorar hoje, com base num texto bem interessante que tivemos acesso. O capítulo 2 do livro Proof in Mathematics Education Research, Learning and Teaching, de David A. Reed e Christine Knipping. Logo de início, o texto nos alerta para a existência de diversas maneiras de usar prova e provar, tanto na vida cotidiana quanto na matemática e na educação matemática. E essa falta de um entendimento único pode gerar confusão e até dificultar pesquisas na área de educação matemática. Sem dúvida. O texto até nos convida a refletir sobre o que prova significa para nós e o que deveria significar para os estudantes. Começando pelo uso cotidiano, percebemos que prova pode significar convencer alguém de algo, ou testar algo para ver se está correto. Exatamente. Quando duvidamos de uma afirmação e perguntamos: "Você tem alguma prova disso? Pode provar?" Zrenia, estamos usando prova como evidência e provar como convencer. O exemplo de Otelo, exigindo uma prova ocular, ilustra bem essa busca por evidência visível para ser convencido. E a piada do matemático que convence o outro com um soco mostra como essa ideia de convencer pode ser bem diferente do uso matemático. Hilário. E o texto também aborda o sentido de provar como testar, que vem do latim probare. A expressão "a exceção que prova a regra" é um ótimo exemplo de como entender provar como convencer pode levar a uma interpretação paradoxal. Mas se entendermos provar como testar, a frase sugere que examinar as exceções pode levar a um esclarecimento e melhoria da regra. Essa interpretação me lembra o processo de análise de provas de Lakatos, onde contra-exemplos e a prova interagem para aprimorar teoremas. Muito pertinente essa conexão. E essa ideia de prova como um teste aparece também em algumas expressões como a prova d'água ou a prova de fogo, onde indica que algo foi testado e se mostrou resistente. Saindo do cotidiano, o texto também fala sobre o uso científico de prova e provar. Nesse contexto, também se refere a convencer, mas com base em tipos especiais de evidência, como experimentos. O exemplo da descoberta das âncoras em cadeias atômicas, onde os físicos do NIST apresentaram a primeira prova da formação de estados finais, ilustra bem isso. Interessante como cada área tem seus critérios para o que constitui uma prova convincente. E quando entramos no campo da matemática, a coisa fica ainda mais específica. O texto menciona uma distinção feita por Godino e Récio entre o uso de prova e provar nos fundamentos da matemática e na matemática tradicional. Sim. Nos fundamentos da matemática, as provas dão aos teoremas uma validade universal e atemporal, baseando-se na validade das regras lógicas e exigindo o uso de linguagens formais. Provar, nesse sentido, é uma forma de organizar e estruturar o sistema do conhecimento matemático. Hanna também define a prova formal como aquela em que cada definição, suposição e regra de inferência é explicitamente declarada, e cada passo da dedução é apresentado de forma explícita, dentro de um sistema axiomático conhecido. Já na matemática tradicional, ou o que o texto chama de semiformal, os teoremas não têm o caráter de verdades absolutas e a validade das provas é julgada por especialistas. As provas são dedutivas, mas não necessariamente formais, e o ato de provar serve para resolver novos problemas, aumentar o conhecimento e, secundariamente, organizar o sistema matemático. Essa distinção entre a idealização da prova formal e a prática da prova na comunidade matemática é crucial. E o texto, então, direciona o foco para a pesquisa em educação matemática, onde prova e provar são usados de diversas maneiras, muitas vezes até no mesmo texto.
O exemplo da frase de Hoyles e Küchemann mostra essa variedade de usos em poucas linhas. Exatamente. O texto até propõe 3 categorias de uso com base na gramática. Prova, no singular para se referir a um conceito, prova, com artigo, ou no plural para se referir a um objeto, e o verbo provar para se referir a uma ação ou processo. A análise da frequência dessas palavras em artigos de diferentes autores mostra como alguns pesquisadores tendem a usar mais o verbo, enquanto outros preferem os substantivos. E quando prova é usada como um conceito, o problema é que existem diversas perspectivas sobre o que esse conceito realmente significa para os pesquisadores em educação matemática. O texto nos aconselha a ter cautela, já que muitos autores não fornecem detalhes suficientes para identificar sua perspectiva. Sobre prova é um argumento convincente, então provar geralmente significa convencer alguém de algo. Mas prova também pode se referir a um processo, seja ele psicológico de raciocínio ou social de discurso. No caso do raciocínio dedutivo, prova é vista como um raciocínio cuidadoso, buscando falhas e exceções. Sim, e essa questão da linguagem mostra como a comunicação sobre o tema pode ser desafiadora. O texto conclui que ignorar esses múltiplos usos pode levar a impasses na comunicação e que não existe um único uso correto. Herbst e Balachef argumentam que precisamos de pelo menos 3 significados para a palavra prova, para entender e avaliar a matemática das salas de aula. Exatamente. E os próprios autores do texto se comprometem a usar palavras mais precisas em sua escrita, reservando prova, principalmente para se referir a um conceito, mas utilizando outros sentidos quando o significado for claro. Uma leitura atenta e a consideração do contexto são essenciais para desvendarmos as muitas faces da prova. Até a próxima!